Tem aqui então os componentes, vamos criar mais um. Então esse daqui vai ser o fetch async await.jsx. Tá? O fetch async await, tá? Então aqui é a função assíncrona que vai acontecer, né? Por que que a gente utiliza a função assíncrona? A gente utiliza a função assíncrona porque a gente vai fazer a comunicação, né, com uma API, né, com um banco de dados. E quando você faz essa comunicação, né, o tempo de resposta ele demora um pouquinho, né? Não é automático. Apertou o botão já vem. Claro que o, né, o processamento, né, do servidor, tudo mais vai contribuir para aquela sensação de ser, né, de ser instantâneo, né, as informações. Né, você apertou o botão, já traz ali, mas não é assim que acontece por trás dos algoritmos, tá? Existe um fluxo, né? O algoritmo ele segue um fluxo, aonde você vai ter ali então uma função assíncrona. O que que é essa função assíncrona? Acontece ali o início de um algoritmo e no meio desse algoritmo precisa acontecer uma outra coisa, uma outra função, retornar algum dado, alguma informação para depois o algoritmo seguir. Se você não coloca uma função assíncrona, o que vai acontecer? No momento que o algoritmo precisar de dados, né, no nosso caso aqui da API, e não tiver aqueles dados, aí vai dar erro. Né? E a nossa, né, o nosso método fetch ele vai retornar ali uma promise. Lembra que a gente falou sobre isso, né, no exemplo anterior? A promise vai retornar, vai ter três estados: pendente, resolvida ou rejeitada. Se a sua função ainda não retornou os dados da API, ela vai então estar no estado ali de pendente, ou pode até dar erro também, tá? Dependendo da situação, dá um erro e você não tem aquilo que você espera no final, certo? Então, acho que ficou claro, né, a questão aí do async await, né? O nome assusta mais do que né, o que o código, né, propriamente dito aí faz, tá? Vamos lá então, fazer aqui então o nosso async await. Nós vamos dar uma pausa também, né? Em um momento aqui a gente vai dar uma pausa porque nós vamos falar da estrutura de tratamento aqui, nós vamos falar do try-catch. Então nós vamos fazer um exemplo com JavaScript puro, com try-catch, para a gente entender depois, né, a questão aqui do fetch com async await. Eu vou fazer até diferente nesse exemplo aqui. Eu não vou começar ele agora, vou começar depois que a gente fizer o exemplo, né, aqui com o try-catch, para vocês entenderem depois a estrutura do try-catch dentro desse exemplo, tá? Então percebam que uma coisa ela é vinculada a outras coisas, né? Às vezes o pessoal pergunta, mas para aprender a programar eu preciso do quê? Tá? É uma série de coisas que vão acontecendo, tá? Tem requisitos que tem que acontecer, né? Tem que, né, ficar claro, entender as coisas antes, para depois ficar mais fácil aí de você seguir, tá? Então são requisitos. Eu tô apertando aqui, mas está indo ali sem querer, né? Vou clicar nesse daqui mesmo, só para, né, ele ficar fora aqui, eu conseguir construir o arquivo aqui fora, tá? Então esse daqui vai ser o try-catch. Tá? Aqui vai ser o trycatch.js, tá? Só cliquei ali para ele cair fora aqui, não ficar dentro de uma pasta, tá? De um diretório aí. Então vamos lá, vamos abrir ele aqui, acho que eu fechei sem querer. Aqui, tá? Vamos lá então, try-catch, entender essa estrutura aqui. Isso daqui é importante para você fazer o tratamento ali de erro. Se você não faz o try-catch, faça um teste depois, tá? Cria aí cria a sua própria API, sei lá, ou faz uma conexão com, sei lá, um arquivo JSON, né, uma outra API, modifica esse exemplo aqui, e tenta fazer sem o try-catch. No nosso exemplo anterior funcionou, né? Fizemos ali, funcionou. E se fosse na parte que não funcionasse, né? Se não funcionasse, o que você ia fazer? Se você não tiver a estrutura do try-catch, você vai se perder depois, tá? A gente vai ver isso daí agora, tá? Vou colocar aqui então a função verificar idade, tá? Então nós vamos verificar a idade que a gente vai passar, né, através de um parâmetro. Então vamos ter aqui a idade, certo? Vamos pegar então agora a estrutura do try-catch. A estrutura do try-catch é similar aí a uma condição, tá? Uma condicional. Então você vai ter aqui a parte do que vai dar certo e aqui a parte do que vai dar errado, né? A parte aqui do if, que é a parte do else, certo? Então o try-catch é uma estrutura que você vai trabalhar que vai capturar o erro que acontecer. Então se tiver algum erro aqui nessa parte da tentativa de comunicação lá com a API, né, que é o assunto hoje nosso aqui, né, do método fetch. Então se tiver algum erro, né, nessa comunicação com a API, tiver algum problema ali, ele vai trazer pra gente aqui nessa parte, né, do catch, e vai trazer no bloco depois pra gente. A parte do catch é a parte mais simples, então a gente já coloca aqui, ó, console.log, .log não, né, .error, né. Aqui a gente está tratando de erros, então não é o console log, tá? Aqui em console error. Colocar aqui então o erro, dois pontinhos, error.message. Colocar aqui então
error.message, tá? Vai trazer aqui pra gente, né, o que acontecer de erro ali. Se acontecer algum erro, ele captura e traz aqui pra gente, tá? Temos uma outra estrutura aqui também, né, que você pode, né, juntar com o try e o catch. Você pode colocar aqui um complemento. Esse complemento seria o finally, tá? Você pode colocar aqui também o finally. O finally, vou colocar aqui um console.log. Aqui eu vou colocar verificação. Deixa eu voltar lá, né? Sempre sai um 0 dentro do parênteses ali. Verificação de idade concluída, certo? Podemos colocar isso daqui. A parte aqui do finally é uma parte que você pode colocar como não pode colocar, ela é opcional. E ela vai apresentar essa informação mesmo que se tiver com erro, tá? Deu erro ou deu tudo certo, ela vai trazer essa parte aí pra gente, tá? Não faz diferença aqui. Então se deu erro ou se deu tudo certo, vai trazer isso daqui pra gente. Mas pra quê? Qual o fundamento de ter tudo isso daqui? Então pensa aí numa situação de comunicação com o banco de dados. Então na parte do try, você faz ali a abertura, né, para comunicar com o banco de dados. Fez ali então o execute, então colocou ali um execute para executar ali uma query. Abriu o banco de dados, teve ali a conexão, você está conectado. Fez ali o que você tinha que fazer com a query, não deu erro nenhum, então não veio para cá. Aí o que você faz? A conexão está aberta ainda. Então se deu tudo certo, depois você vai lá e faz, né, o fechamento da conexão, certo? Então uma estrutura de finally vai servir para isso. Você faz ali um encerramento, fechamento ali do seu, né, da conexão com o banco de dados, tá? Então você tem aqui o try, né? Vamos agora na parte do try, fazer aqui uma condição. Então vamos colocar aqui, né, a idade. Se for ali, colocar aqui o sinalzinho de menor do que 18, então vai trazer alguma coisa aqui pra gente. Vamos colocar aqui um true. Esse daqui tá o true new error, tá? Então vamos colocar aqui, né, o true new error. Idade deve ser 18 ou mais, certo? Então a idade deve ser 18 ou mais, se for, né, o 18 aqui, né, a idade for menor do que 18. E se, né, deu tudo certo, você coloca agora no console.log, coloca aí idade permitida, certo? 2 pontinhos, depois aqui idade, para a gente capturar a idade que a gente colocou ali, certo? Então nós temos aqui uma estrutura simples para a gente entender o raciocínio aí, entender a lógica, né, por trás aí do try catch, certo? Para a gente entender essa estrutura toda, né? Eu fiz aqui então um pequeno exemplo simples para a gente conseguir evoluir e chegar aqui na parte do fetch, né, com async await, ficar mais fácil, ficar mais organizado ali nosso código, tá? Vamos lá executar isso daqui então, né, o trycatch.js. Vou parar aqui o servidor, aproveitar esse terminal mesmo. Então é o node trycatch ch, né, .js, tá? Então nós temos aqui, né, eu coloquei o nome certo ali? Não, faltou chamar a função aqui, né? Não chamei a função, né? Então por isso que não vai aparecer, né? Coloca aí o verificar idade, passa aí uma idade, né? Vou colocar aqui o 15, tá? Vamos começar com 15, tá? Executou ali, mas não executou nada, né? Não veio ali a função, tem que colocar ali embaixo. Então vamos lá, erro, idade deve ser 18 ou mais, né? Verificação de idade concluída. Então vamos lá, entender as partes aqui, né? Vou tentar colocar aqui, né? Vamos ver se vai caber ali na telinha, coube, né? Então nós temos aqui, ó, verificação de idade concluída, a parte aqui do finally, certo? Finalizou ali. O erro, né? O erro ele capturou, a idade deve ser 18 ou mais. Então ele chegou nessa parte aqui do catch, né? Veio para cá. Então fez ali um tratamento de erro, veio para cá. A gente juntou então a palavrinha error, 2 pontinhos, e depois idade deve ser 18 ou mais. Porque essa mensagem aqui, ó, é a mensagem que a gente fez aqui, ó, fizemos esse tratamento. Se você não faz o tratamento da exceção, né? Se você não faz o tratamento da exceção, né, o que vai acontecer? Vai trazer ali uma mensagem, né, de erro genérico, né? O seu usuário não vai saber, né? Vai ser difícil de saber, adivinhar, né, o que está acontecendo, tá? Então você coloca quase que eu engasguei aqui, tá? Vamos lá. Então você coloca, né, uma mensagem, né, uma mensagem aí mais elaborada, né, para o seu usuário saber o que está acontecendo, tá? Então procura colocar essa parte aqui, ó, true new error, naquilo que você imagina que pode acontecer. A gente pode imaginar aqui que vai acontecer se a idade for menor do que 18. Agora se a idade for, né, maior do que 18, vamos colocar aqui então 19 e vamos executar isso daqui mais uma vez, tá? Então trouxe aqui, ó, idade permitida, não teve erro nenhum, então finalizou depois com a verificação de idade concluída, certo?
Então essa daqui é uma pequena, né, estrutura de try-catch, só para a gente entender como é que funciona tudo isso. E a gente vai dar segmento agora então no nosso componente, né, aqui no Fetch Async Await. Fica mais fácil entender desse jeito. Se você pular etapas, né, depois você fica perdido aí. Vamos lá então fazer o import useEffect. Coloca lá o useEffect from React. Colocar aqui então uma function Fetch Async Await. Colocar o A maiúsculo ali, né, o camel case, fica mais fácil a gente enxergar aqui, né. Então o Fetch Async Await, tá? E tá passando carro na rua, tá? Não sei se vocês ouviram aí, tá passando carro na rua, tá? Não é aqui dentro. Então nós temos, né, aqui a função, né, o Fetch Async Await. Eu procuro colocar o mesmo nome ali do nosso documento. E depois lá embaixo, não esquece de fazer lá o export, né? A gente não fez ali em cima, então vamos fazer aqui o export default. Fetch Async Await. Senão o outro documento, né, que é o nosso app, não consegue enxergar isso daqui, tá? Vamos lá então criar o useEffect. Já pega ele aí. Né, aqui mesma coisa, né, vai ter ali então uma função, porque a gente não vai ter um botão para clicar e apertar e acontecer ali alguma coisa, tá? Então o useEffect aqui na hora da montagem ali do componente já executa isso daqui pra gente. Então vamos ter o async, o function, buscar posts, tá? O nome da função aqui, você pode colocar o nome que você quiser aí, tá? Vamos lá então, construir aqui o try-catch. Então nós temos aqui uma situação que você vai ter aqui o try-catch, né? O que ele vai fazer? A parte do catch é a parte mais simples, né? A parte que vai, né, ter menos trabalho de você fazer. Então você já faz aqui, ó, console.error. Se o que você fizer aqui nesse bloco do try der algum erro, aí você coloca aqui, ó, erro na requisição. Tá? A gente não vai entrar em detalhes de erro de aquisição, né, dos códigos, né, HTTP que pode acontecer. Aqui é uma estrutura mais simples, tá? Depois, em outro momento, a gente volta a falar, né, vamos até nos aprofundar na questão dos códigos de status, né, que a gente não abordou ainda nenhuma vez aí nas nossas lives, tá? Mas no futuro aí a gente volta a falar sobre isso. Então nós temos aqui a parte do erro, né, a parte aqui do catch. Você pode colocar lá para baixo, depois a gente volta ali no pedacinho, né, de baixo, porque a gente vai ter agora o foco aqui no try, né? Então o try é o que vai fazer ali a conexão com a API. Então vamos colocar aqui então uma const, coloca aí uma const response de resposta, results, resolve, como é que você queira chamar aí, tá? Dá um nome para a sua constante. Vamos ter aqui o await, né? Nessa parte aqui vai ter o fetch. E aqui dentro do fetch, vou colocar aqui na linha de baixo, fica mais fácil da gente enxergar. E vou pegar o outro que já está pronto ali, né? Inclusive está até aqui no navegador, né? Já pego até ele aqui, ó, para não ter que digitar ali, né, na mão de novo, né? Então coloca aí, ó, tá? Então nós temos aqui a API, né, o JSON Placeholder, e nós vamos fazer essa conexão. Aqui o ponto e vírgula aqui, opcional, tá? Vamos lá então, se tiver algum, né, algum erro aí, se tiver algum problema ali dentro, vamos fazer aqui uma condição. Se tiver então algum erro, nós podemos ter aqui uma condição onde você vai ter ali a parte que deu certo e a parte que deu errado. Se você quer só o retorno do que deu errado, aí você faz a negação nessa parte aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, se a resposta, né, o response, se o response ali, ponto, ok, não tiver ok, então eu estou negando, colocando aqui exclamação, certo? Então se não tiver ok, aí a gente coloca lá o true new error, coloca lá erro na requisição, certo? Vamos fazer aqui um tratamento aqui então, só para não trazer qualquer coisa ali para a gente, tá? Então nós vamos ter aqui o erro na requisição, e se tiver tudo certo, vamos ter aqui uma const, vou colocar na linha de baixo aqui para não misturar ali, tá? Const data recebe await response.json, tá? Nós vamos ter então o retorno dessas informações, né, se deu tudo certo. E depois o console.log, vamos colocar aqui então, né, para a gente exibir ali os dados, tá? Dados com async barra await, tá? Colocar aqui, né, a vírgula data, certo? Então isso daqui é o que a gente espera, né, que aconteça aí, tá? Vou trazer agora o bloco do catch aqui para cima, né, deixar mais compactado aqui, né, depois que a gente já fez, fica mais fácil da gente visualizar ali, certo? Nós temos aqui então, né, a parte ali
do nosso useEffect, eu vou colocar aqui, ó, buscar posts. Como a gente não vai chamar depois em lugar nenhum, né, essa função aqui, então eu vou colocar ela aqui embaixo, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, buscar posts, faz a chamada dela aí. E depois aqui, ó, da chavinha, vou colocar aqui então a estrutura do vetor vazio, porque nós não vamos salvar em lugar nenhum, tá? Não vai salvar em lugar nenhum, não vai ter botão para apertar de novo, mudar ali o estado das informações, então deixa assim do jeito que tá? E agora eu acho que a campainha tocando, tá? Então os barulhos aí estão, tá difícil, tá? Eu acho que a gente vai ter que começar a fazer a live de madrugada, né? Vamos lá então, aqui falta a gente fazer a parte do return, né? Vamos fazer aqui o return. Fazer aqui então o return, colocar aqui na parte de baixo, vou colocar um pouquinho mais para lá, né, fazer uma indentação aqui legal, né, senão fica tudo bagunçado. E aqui nós vamos ter ali uma div, né, coloca aí uma div. Nessa div vamos ter ali o H2, né, aqui vai ser o fetch com async await, certo? E depois aqui o P, colocar ali tratamento de erro no console, tá? Só para a gente saber que está no console, não vai estar ali, né, na parte do navegador, tá? Então esse daqui é o nosso componente, né, bem facinho de entender, né, essa estrutura do async await. Se a gente começa também a falar aqui do try-catch, né, eles vão trabalhar em conjunto, né? É uma forma de você trabalhar, né, de uma maneira mais profissional, né? Assim você faz ali tem um controle do que está acontecendo. Então se deu tudo certo, né, entra aqui na parte do try. Se tiver algum erro, né, a parte aqui do catch, vou só separar aqui, né, para a gente, né, visualizar melhor. Então aqui a parte do catch vai capturar o erro ali para a gente, tá? Vamos colocar aqui então no app, né, fazer aqui no nosso import. Esse daqui vai ser o fetch async await. Eu vou trocar, tá? Eu vou tirar esse daqui, né, que foi o outro exemplo que a gente fez. Dar um Ctrl C nele e um Ctrl C, um Ctrl V aqui, certo? Só para não, né, ter outro componente ali na tela, né, senão vai ficar bagunçado ali. Vou rodar aqui então o servidor mais uma vez, npm run dev, porque eu fechei ali, né? Fechei para a gente poder falar do try catch. Deixa eu ver se ele está aqui. Pronto, já apareceu aqui, né, já apareceu aqui. Vamos lá então, né, no console, né? Vai aparecer lá no console. Vamos lá então no DevTools, né, aqui na parte do console. Né, trouxe aqui os dados para a gente, né, dados com async await, né, foi o que a gente fez ali. Agora vamos simular aqui, né, uma parte de erro, né, vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente pode fazer para dar um erro aqui, né. Então eu vou colocar aqui posts, colocar o X daqui, certo? Então deu um erro ali, né, vamos atualizar aqui. Né, então teve ali um erro na requisição, certo? Então vai trazer aqui, né, o que você colocar ali para tratar, né, o erro ali, você vai conseguir visualizar aqui depois, tá? Olha que interessante, né, a questão aí da promise, né, que a gente falou, né, a questão aqui do fetch vai retornar a promise para a gente. Vamos fazer aqui uma situação que pode dar um erro ali, certo? Por exemplo, a gente pode tirar o await daqui, ó. Lembra que eu falei no começo, né, desse exemplo aqui, você tem ali a parte do await. Então a função está acontecendo, a função assíncrona está acontecendo. Vai lá buscar os posts, faz aqui o tratamento. Chegou aqui, ó, na comunicação com a API, a função principal, buscar posts, ela dá uma pausa, porque você colocou ali await. Aí você teve ali as informações, veio agora para outra parte. Passou para cá. Só que aqui, ó, não deu tempo, né, de fazer essa, vamos dizer assim, né, a conversão ali para objetos, para você ter ali então, né, um array de objetos. Então não deu tempo. E você já pediu ao mesmo tempo, né, ao mesmo momento, fazer a exibição. Olha que coisa, né, coisa interessante. Você pede, né, os dados convertidos, só que você não deu tempo para ele se converter, né? Não deu tempo para ele, né, ter ali as visualizações que precisam, né, para a gente conseguir ver aqui direitinho. Então o que vai acontecer aqui na hora que a gente roda aqui, né? Então vai trazer essa situação aqui, o status da promise, né, vai estar pendente, né? Lembra que eu falei? Pendente, resolvida ou rejeitada? No caso aqui vai estar pendente, não deu tempo ainda, está pendente, estava ainda, né? Só que o algoritmo seguiu o fluxo, não deu tempo ainda para chegar as informações ali. Então por isso que em algum lugar, né, algum lugar da sua função assíncrona, vai ser necessário você colocar o wait. É nesse ponto que você tem que, né, colocar o wait, porque ele vai, né, ter um tempinho ali para fazer essa conversão, senão depois não traz as informações, tá? Então é assim que a gente trabalha com, né, a função assíncrona, né, utilizando aqui o async await, tá certo?